Olá pessoal, muito quem está falando é o professor Jonas e o conteúdo dessa semana que vamos estudar é os lipídios, também conhecidos na linguagem popular como gorduras, certo? Então, já estudamos os compostos orgânicos que foram os carboidratos, já estudamos as proteínas e hoje vamos dar início a esse estudo rico sobre os lipídios. Atenção, caneta e papel na mão, anotem todos os conceitos para no turno da tarde saírem bem no exercício. Observação. Não façam o exercício de todo jeito, façam com atenção, pesquisem, assistam a videoaula. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, para não sair notas baixas, tranquilo? Então vamos lá ao estudo, ao conteúdo dessa semana. Então pessoal, nosso assunto de hoje vai ser sobre os lipídios, que também são moléculas orgânicas, certo? Nós já vimos tratando das moléculas orgânicas, como falamos nas semanas anteriores sobre as proteínas e os carboidratos. E a característica peculiar, toda aula eu estou repetindo isso, das moléculas orgânicas, é que possuem em sua cadeia estrutural, em sua fórmula química, sempre um carbono associado ao hidrogênio, certo? Na fórmula estrutural desses compostos, nos átomos que fazem parte da sua constituição, as moléculas orgânicas sempre possuem carbono e hidrogênio associados, certo? No caso dos lipídios, além de carbono e hidrogênio, podem conter também outros átomos como o oxigênio, como o enxofre, como o fósforo, o nitrogênio, certo? E uma característica dos lipídios são que são insolúveis em água, ou seja, são hidrofóbicos, certo? Esse hidro vem de água e esse fóbico é de medo. Então, medo da água, são insolúveis em água, certo? Isso se dá pelo fato de os lipídios serem apolares. Então, aqui está sendo demonstrado um recipiente com água e sendo vertido nele um óleo, porque os óleos, tanto os óleos como as gorduras, são classificados como lipídios, certo? Muitos óleos e muitas gorduras, aquelas gordurinhas de carne que a gente vê aí na picanhazinha e outras carnes, são todos classificados como lipídios, certo? As gorduras e os óleos. Então eles têm características de serem insolúveis em água, não terem afinidade com a água, certo? Outra característica é que, no caso, por serem insolúveis em água, os lipídios são solúveis em solventes orgânicos. Lembrando, a água é um composto inorgânico. Nós estudamos no início do mês de julho os compostos inorgânicos, que foi a água e os sais minerais. Os lipídios são insolúveis em água, porém são solúveis em solventes orgânicos como álcool, como acetona, como clorofórmio. Então, os lipídios não são solúveis em água, mas são solúveis em alguns solventes orgânicos, por exemplo, álcool, acetona e clorofórmio. Posso colocar uma questão no turno da tarde. Os lipídios são solúveis em água? Não, não são solúveis em água. Os lipídios são solúveis em que tipo de solvente? Então, no solvente orgânico, por exemplo, álcool, acetona e clorofórmio, certo? Então, os lipídios, como eu também demonstrei para vocês na aula sobre carboidratos, os carboidratos são a primeira fonte energética da célula. A principal moeda energética que a célula utiliza são os carboidratos, os alimentos oriundos dos carboidratos, certo? E a segunda opção da energia que a célula utiliza, se não tem a quantidade suficiente de carboidratos, o que é que a célula vai utilizar para produzir energia? Os lipídios, certo? Então, os lipídios são a segunda moeda energética, a segunda opção energética que as células possuem. Qual é a primeira forma energética que as células utilizam? Os carboidratos, principalmente a glicose, que é um carboidrato. E a segunda forma energética que a célula utiliza, os lipídios. E uma característica bem interessante é que os lipídios, eles são as substâncias mais eficientes para reservar, para armazenar energia, certo? Então, por mais que os carboidratos sejam a primeira fonte energética, os lipídios são as substâncias que são mais eficientes para reservar energia. Então, percebam aquelas pessoas que possuem um sobrepeso, uns quilinhos a mais, aquele excesso de peso que elas possuem são armazenados na forma de lipídios, de gorduras, certo? Então, aqui abaixo tem só uma representação de que 1 grama de lipídio libera cerca de 9 quilocalorias e 1 grama de carboidratos libera cerca de 4 quilocalorias. Para demonstrar, e nessa representação aqui, que os lipídios são mais eficientes para reservar energia. Então, a reserva de energia que as pessoas possuem, em maior parte das vezes, são na forma de lipídios, na forma de gordura, certo? Outra forma, os carboidratos podem ser armazenados tanto no músculo como no fígado,
é na forma de glicogênio. Porém, a forma mais eficiente para reservar energia são através dos lipídios. Por isso tem aqueles regiões localizadas de barriga, de quadril, que possuem em algumas pessoas uma grande quantidade de lipídio acumulado, certo? Então os lipídios são mais eficientes para reservar energia. E seguindo, vou citar para vocês algumas das funções que os lipídios possuem nos organismos vivos, certo? A primeira função é a função estrutural, porque os lipídios fazem parte da membrana plasmática. Lembrando, a célula, todo organismo vivo possui célula, certo? A célula é a unidade estrutural da vida, unidade fundamental da vida. Então, todo organismo é formado por célula. A gente passou ainda de maneira presencial um gráfico para vocês que demonstrava as células, certo? O conjunto de células formando os tecidos, só as iniciais aqui, ó, células. Conjunto de células formam os tecidos, conjunto de tecidos formam os órgãos, certo? Os órgãos formam isso aqui de maneira bem resumida, tem mais detalhamento, mas só de maneira resumida. Células, o conjunto formam os tecidos, diversos tecidos unidos formou os órgãos, todos unidos, um rim, um pulmão, um estômago, um intestino, todos os órgãos formam o organismo por completo, certo? E assim de maneira consequente, mas aqui é o principal, célula, conjunto formou os tecidos formaram, tecidos unidos formam um órgão, e os órgãos todos unidos formou o organismo, certo? E toda célula, que é a base de tudo, vai conter em sua estrutura a membrana plasmática. A membrana plasmática possui em sua constituição lipídios, certo? Então essa é a primeira função. Mais para frente eu vou detalhar para vocês as membranas que são formadas por lipídios. Primeira função é estrutural, através da membrana plasmática que toda célula possui. Aqui está demonstrando a membrana plasmática. É a estrutura que envolve a célula e a faz ficar isolada do meio extracelular, do meio de fora da célula. Então, faz com que o meio intracelular, o meio de dentro da célula, fique mais reservado para acontecer as reações químicas de manutenção da vida. Segunda função dos lipídios é o de reserva energética. Então, a principal forma de reserva energética é através dos lipídios. Nos animais, quase todo o excedente de energia vai ser convertido em lipídio, certo? E ele vai ser armazenado ou sob a pele ou entre os órgãos. Então, a maneira principal de reserva energética é quando a pessoa faz a ingestão maior de calorias do que gasta. Então, estou ingerindo muito alimento, estou gastando pouco, essa quantidade energética vai ser reservada e vai ser reservada principalmente na forma de lipídios, certo? Terceira função dos lipídios é o de agir como um isolante térmico. Então aqui nessa imagem eu demonstrando para vocês alguns ursos polares e alguns pinguins, que esses organismos eles possuem uma camada bem considerável de gordura, certo? De lipídios, que as gorduras são lipídios. Então eles agem esses lipídios quando estão sobre a pele, abaixo da pele, que eles ficam aqui na epiderme, que é a camada que nossa pele está. Então toca aí na sua pele, essa camada que você está tocando, no seu braço, ou na sua perna, a epiderme, e abaixo da epiderme tem a hipoderme, certo? Que nessa hipoderme vai ter uma camada de gordura por sobre ela. Então alguns animais conseguem armazenar uma quantidade maior de gordura na hipoderme, e isso vai funcionar como um isolante térmico, porque os lipídios conduzem mal o calor, certo? Então uma grossa camada de gordura que alguns animais possuem vai dificultar a perda de calor para o ambiente. Então animais que vivem em regiões de clima de muito frio, essa é uma importante adaptação para esse clima. Então digamos que no inverno ele vai utilizar para armazenar a gordura considerável no seu corpo, para no inverno utilizar como um isolante térmico, certo? Então um exemplo aqui é o urso, que ele possui uma camada de gordura bem considerável, bem grossa, que isso vai fazer com que ele durma no gelo de maneira bem tranquila, porque os lipídios atuam como um isolante térmico. Essa camada de gordura vai dificultar a sua perca de calor para o ambiente, deixando mais aquecido. Outra função que os lipídios possuem é o de isolante elétrico, certo? Então os lipídios vão estar presentes em volta, aqui está demonstrando uma célula, que é a célula nervosa, que é chamada de neurônio. Então, para resumir isso aqui, porque eu vou usar mais na frente a característica, os lipídios também podem atuar como isolante térmico, no qual ele vai envolver, vai ficar ao redor de algumas células, facilitando o seu trabalho, facilitando a ocorrência de sua função. As células nervosas atuam no impulso nervoso. Então, essas bainhas aqui, que são constituídas por lipídio, que é chamada de bainha de mielina,
elas vão facilitar a atuação da célula nervosa porque atuam como isolante elétrico, certo? Outra função que os lipídios possuem são de impermeabilizantes. Alguns tipos de lipídios que eu vou caracterizar para vocês de maneira mais facilitada nos próximos slides vão atuar de maneira impermeabilizante, que eles vão dificultar e vão estar presentes principalmente em algumas folhas e frutos, então vão dificultar a perca de água para o ambiente. Isso é a função de impermeabilizante. Outra função que os lipídios podem possuir também é a de proteção mecânica, ou seja, em algumas células a gordura que está armazenada na porção abaixo da epiderme, então novamente lembrando, a epiderme toca aí na sua pele, a epiderme, abaixo da epiderme tem uma camada chamada de hipoderme, que eu demonstrando hipoderme, e nessa camada as gorduras podem ser depositadas. Lembrando, as gorduras são também conhecidas como lipídios, então elas podem ser armazenadas e atuar como uma proteção mecânica. Então, em choques mecânicos, as pessoas que possuem a maior quantidade de gordura na hipoderme vai sofrer menos, como é o caso também de alguns órgãos que são envolvidos por gordura, porque em algum choque mecânico que a pessoa tem contra uma parede, em situações diversas, um choque mecânico, as pessoas que possuem a maior quantidade de gordura na hipoderme vai sofrer menos, certo? Vai atuar como uma proteção mecânica para os órgãos internos, um amortecedor de choques, digamos assim. Outra função que os lipídios possuem é a função hormonal, certo? No corpo masculino como feminino existem alguns hormônios, de maneira bem resumida. No corpo masculino existe maior preponderância a testosterona, que vai dar as características masculinas secundárias, que é um tom de voz mais grosso, pelos na face, e nas mulheres vai possuir mais a quantidade de estrógenos e progesterona, que é um hormônio que vai distinguir, vai dar as características sexuais femininas, certo? Crescimento de mamas, cintura mais afilada e assim consequentemente, e esses hormônios são lipídios. Então os lipídios também possuem função hormonal. Vou detalhar mais para frente cada tópicozinho desse de maneira específica. E a última das funções dos lipídios que vamos tratar nessa aula é a sua atuação como uma absorção de vitaminas, ou seja, os lipídios podem auxiliar na absorção de algumas vitaminas. Quais vitaminas principalmente? Vitamina A, aqui, D, vitamina E e vitamina K, certo? Essas vitaminas vão ser absorvidas no organismo, principalmente quando estão acompanhadas dos lipídios, certo? Alguns óleos, lembrando, os lipídios são gorduras e alguns óleos, então os lipídios também podem atuar como facilitador na absorção de vitaminas, principalmente essas vitaminas aqui, A, vitamina D, vitamina E e vitamina K, que são conhecidas como vitaminas lipossolúveis. São absorvidas no organismo principalmente junto a lipídios, junto às gorduras e óleos da alimentação. Então, eu citei para vocês no slide anterior as funções que os lipídios possuem. Porém, quando vamos classificar os lipídios, porque para cada função que eu citei, um lipídio específico que vai atuar, certo? Então, existem lipídios conhecidos como triacilgliceróis ou triglicerídeos. Algumas pessoas já escutaram falar, então ele possui uma função específica, que eu vou detalhar já já a função dele. Os fosfolipídios também possuem funções específicas, que eu vou detalhar já já para vocês. Outros lipídios são os cerídeos, outros lipídios são chamados de esteroides. Então, cada um desses possui uma função específica. No slide anterior, citei todas as funções, porém, os lipídios são distribuídos, são classificados em grupos diferentes. Aqui, ó, um é um grupo, triacilgliceróis, outro grupo dos fosfolipídios, outro grupo dos cerídeos e outro grupo dos esteroides. Então, para cada função que eu citei no slide anterior, cada grupo de lipídios vai atuar, certo? Um exemplo bem simples, os triacilgliceróis ou triglicerídeos vão atuar na forma de reserva de energia. Os fosfolipídios vai ser estrutural da membrana plasmática. Os cerídeos como impermeabilizantes. Os esteroides na função hormonal. Então, os lipídios são classificados em grupos e cada grupo desse possui uma função específica. Então, como é que os lipídios podem ser classificados? Eles são classificados de acordo com a presença de uma molécula, que é conhecida como ácido graxo, certo? Então, se eu perguntar como ocorre a classificação dos lipídios, os lipídios são classificados de acordo com a presença de ácido graxo. Então, os que possuem, quais são? Triacilgliceróis ou triglicerídeos,
fosfolipídios e cerídeos. Esses lipídios possuem ácido graxo em sua constituição. Já esse grupo aqui, conhecido como esteroides, eles não possuem ácido graxo na sua constituição, certo? Então, de maneira bem simples, essa é a classificação dos lipídios. Alguns possuem ácido graxo, outros não possuem. E aqui está representado os que possuem e os que não possuem. Então, vamos conhecer o que é um ácido graxo e por que os lipídios são classificados de acordo com os que possuem ácido graxo e os que não possuem, certo? Vamos lá conhecer os ácidos graxos, que estão presentes em alguns lipídios e em outros não. Então, a definição de ácidos graxos. Saibam disso que eu posso perguntar no turno da tarde no exercício. Os ácidos graxos são moléculas, aqui, ó, veja logo essa imagem aqui, ó, percebam. São moléculas que possuem uma longa cadeia hidrocarbonada. E o que é isso, uma longa cadeia hidrocarbonada? É uma cadeia que possui carbono e hidrogênio. Então, simples. Os ácidos graxos são moléculas que possuem uma longa cadeia hidrocarbonada, que é essa cadeia aqui, ó, que possuem carbono e hidrogênio, e que essa região que possui carbono e hidrogênio é a região que é hidrofóbica, certo? Fobia, medo da água, uma região que não tem afinidade por água, e também possui outra região que é chamada como hidrofílica, certo? Filia, amigo, hidro, água. Então, os ácidos graxos possuem uma região hidrofóbica, que é a porção hidrocarbonada, que possui carbono e hidrogênio, e também possui uma região hidrofílica, que é aquela região que possui a porção amiga que gosta da água, certo? Uma porção que tem afinidade por água. Então aqui está sendo representada também essa mesma molécula, só com uma estrutura diferente. Então, essa região aqui, hidrocarbonada, é conhecida como cauda. A cauda dos ácidos graxos é sempre hidrofóbica, certo? Tem medo da água, não tem afinidade com água. E a cabeça dos ácidos graxos é hidrofílica, certo? E essa cabeça hidrofílica, ela possui um grupo funcional que é conhecido como carboxila ou ácido carboxílico. O que é um ácido carboxílico? É quando existe junto carbono com a dupla ligação ao oxigênio e uma hidroxila, que está representado só o oxigênio, mas tem ao lado também um hidrogênio aqui, ó, assim, ó. Um hidrogênio. Então isso é conhecido como um ácido carboxílico, certo? Então os lipídios, os ácidos graxos, corrigindo, possuem uma camada hidrofílica, que é a região onde tem a carboxila ou ácido carboxílico, e uma porção hidrofóbica é a região que possui a cadeia hidrocarbonada, que tem carbono e hidrogênio. Então esse aqui é conhecido como cauda, isso aqui como cabeça. Cabeça hidrofílica e cauda hidrofóbica. Espero que tenha ficado claro para vocês e que esse conhecimento vai ser utilizado nos próximos slides. Então, novamente, os lipídios que possuem ácido graxo na sua constituição são os triacilgliceróis, ou triglicerídeos, os cerídeos e fosfolipídios, como demonstrei no slide anterior. Então, vamos seguir. Esses ácidos graxos, como eu demonstrei para vocês no slide anterior, possuem caudas. Lembra o que é uma cauda de um ácido graxo? Aqui, ó, cauda aqui, ó, a porção hidrocarbonada e a cabeça. Então, eu vou chamar agora só de cauda. Essa porção aqui, saibam o que é. Então, os ácidos graxos podem possuir caudas que são chamadas de saturadas. E o que é um ácido graxo de cadeia saturada? É quando essa cauda do ácido graxo não há ligações duplas, certo? Isso aqui é uma ligação dupla, mas a ligação dupla não está na cauda, está na cabeça do ácido graxo. Então, a cauda é conhecida como saturada quando não há ligação dupla, certo? Então, se eu chamar um ácido graxo saturado, saibam que é um ácido graxo que não há ligação dupla na sua cauda. Tranquilo? E já os ácidos graxos que são chamados de insaturados, certo? Também vocês podem já ter lido algum rótulo, gordura insaturada, gordura saturada. A explicação da estrutura química é essa daqui, ó. O que é uma gordura, o que é um ácido graxo insaturado? É quando na sua cauda existe uma dupla ligação ou mais de uma dupla ligação, certo? Uma ou mais dupla ligação na cauda do ácido graxo. Definição simples. Ácido graxo saturado, não há ligação dupla na cauda. E ácido graxo insaturado é aquele que possui uma dupla ligação na cauda ou mais de uma dupla ligação. Tranquilo? Conhecimento muito importante. E percebam que quando eles não possuem ligações duplas, eles possuem mais um aspecto retilíneo.
E quando ocorre a presença de uma ligação dupla, que são os ácidos graxos insaturados, eles começam a ficar de uma forma mais curvilínea, mais curvada, certo? Então, conhecendo o que é um ácido graxo, vamos para a detalhação dos lipídios que possuem ácido graxo na sua estrutura. O primeiro grupo são chamados de triacilgliceróis ou triglicerídeos. Vocês já podem ter escutado a sua mãe, o seu pai, ou a sua avó, o seu avô, fazendo algum exame de sangue, percebendo que o triglicerídeos deles deu alto, os triglicerídeos. E o que são os triglicerídeos? É um tipo de lipídio que vai funcionar de maneira mais específica como reserva de energia. Então, as pessoas que possuem uma gordura localizada, principalmente na barriga, nos quadris, são aquelas que possuem a quantidade de triglicerídeos mais alta, certo? Os triglicerídeos são principalmente as gorduras. Então, os triglicerídeos possuem a função principal de armazenamento dos lipídios nos organismos vivos e atuarem como reserva de energia, reserva energética. E qual é a estrutura química de um triglicerídeos ou triacilgliceróis? Lembrem-se, eu classifiquei para vocês os lipídios que possuem ácido graxo e os lipídios que não possuem. Então, os triglicerídeos ou triacilgliceróis possuem um ácido graxo. Então, estou demonstrando aqui o ácido graxo da sua estrutura. Porém, eles também possuem em sua estrutura uma molécula conhecida como glicerol. E o que é glicerol? O glicerol é conhecido como um álcool. Por que um álcool? Porque possui uma hidroxila em sua constituição, certo? Possui um OH. Um álcool é isso. Um elemento que na sua estrutura química ocorre a presença de uma hidroxila, um OH. Você pode perguntar, professor, isso aqui é um álcool? Não, porque além do OH, possui também junto um carbono e uma dupla ligação com oxigênio. Então, isso aqui é um ácido carboxílico. E essas estruturas aqui que só possuem um OH são conhecidas como álcool, certo? Então, para ficar mais simples, os triacilgliceróis ou triglicerídeos ocorrem através de uma ligação entre um ácido graxo com um álcool glicerol. Ah, professor, e como esse álcool glicerol foi parar dentro do meu organismo? Porque isso está ocorrendo no interior do organismo de uma pessoa. Então, ele já é produzido naturalmente pelo organismo, certo? Então, a junção de um ácido graxo com glicerol forma os triacilgliceróis. Então, como ocorre esse processo de ligação? Então, percebam, uma hidroxila, que é um grupo OH do ácido graxo, vai se unir somente a um hidrogênio do glicerol. Esse grupo formou uma água, H2, 2H, H2O. Então, ocorre a saída de uma molécula de água e eles se unem dessa maneira. Então, dê uma pausa aí no vídeo e percebam, ó, a estrutura química está idêntica, porém, nesse processo de ligação ocorreu a saída de uma molécula de água. Esse processo tem o nome de síntese por desidratação. Então, ocorreu a fixação do ácido graxo junto ao álcool glicerol. Então, saibam o que é um triglicerídeos ou triacilgliceróis, é a junção de um ácido graxo ao álcool glicerol, certo? Porém, percebam, no álcool glicerol tem aqui uma porção com carbono e hidrogênio que se uniu a um ácido graxo. Então, quando se uniu somente um ácido graxo, é chamado de monoglicerídeos. Esse mono vem de um ácido graxo unido ao glicerol, certo? E só para que vocês não fiquem em dúvida, isso aqui, ó, professor, por que está assim, esses 3 pontos? Porque é reticências. Um ácido graxo possui cerca de 4 estrutura dessa aqui, ó, carbono e hidrogênio, que é a cauda. Lembra da cauda? Essa aqui é a cauda. Essa aqui é a cabeça do ácido do ácido graxo. Então, cabeça e cauda. Essa cauda aqui possui cerca de 4 a 22 elementos desse aqui, ó, de carbono e hidrogênios unidos de maneira simultânea. Então, quando acontece simplesmente só uma ligação de um ácido graxo ao glicerol, somente um, ó, é chamado de monoglicerídeo, certo? Porém, aqui, como estamos tratando de triacilgliceróis, ó, tri vem de 3. Então, quando ocorre o processo de, deixa eu mostrar aqui, ó, união de 3 ácidos graxos ao álcool glicerol, 3, ó, 3 aqui, ó, 1, 2, 3. Quando acontece o processo de ligação de 3 ácidos graxos ao álcool glicerol, formou os triglicerídeos, certo? Ou triacilgliceróis. Se for só um, monoglicerol, monoglicerídeo. 2, diglicerídeo, diglicerol, certo? E 3, vem o tri. Então, a nomenclatura vai de acordo com a quantidade de ácido graxo ligado ao álcool glicerol. Então, percebo nessa imagem aqui, demonstrando que acontece um processo de ligação éster. Então, ó, esse processo de ligação aqui que eu demonstrei para vocês é conhecido como ligação éster.
Professor, por que ligação éster? Porque também isso é um conhecimento que vem da química. Se vocês não viram, vão ver ainda. Quando ocorre junto um carbono com a dupla ligação ao oxigênio e um outro oxigênio aqui, ó, C dupla O, isso é conhecido como éster na química. Não viram, vão ver ainda, mas não é muito importante, só detalhando para vocês como acontece esse processo de ligação do ácido graxo ao glicerol, através de uma ligação éster, porque quando se liga um grupo ao outro, forma uma estrutura, um grupo funcional que é conhecido como éster. Então diz também que esse processo aconteceu por uma ligação éster, certo? Então, ó, lembrando aqui, ó, o triglicerídeos ou trigliceróis, que é quando tem 3 ácidos graxos, 3, ó, 1, 2, 3, ligados ao álcool glicerol. Isso é a estrutura do triglicerídeo, certo? Vamos seguir. Então, esses triglicerídeos, aqui agora percebam já estão ligados, ó, o glicerol a 3 cadeias de ácidos graxos, certo? Então tá simples, ó. Se não entendeu ainda esse processo, vai no slide anterior ou continua aqui e preste atenção. Então, os triglicerídeos, na sua estrutura, possuem um álcool glicerol unidos com 3 ácidos graxos. Então, ó, 1, 2, 3. 3 ácidos graxos ligado a um álcool glicerol formou os triglicerídeos, que é um tipo de lipídio, certo? Então, percebam, quando essa cauda aqui dos ácidos graxos estão saturadas, o que são saturadas? Quando não possuem dupla ligação na sua estrutura da cauda, quando são todos retinhos aqui, ó, percebam, todos retos, se existisse dupla ligação, eles ficavam mais no formato curvilíneo. Então, quando as suas caudas dos triglicerídeos são saturadas, geralmente esses triglicerídeos são sólidos à temperatura ambiente. Então, aqui percebam, ó, um pedaço de carne e a gordurazinha localizada aqui, ó, que são triglicerídeos com estrutura sólida. Então, possuem em sua cauda esses ácidos graxos de maneira saturada, porque os ácidos graxos, quando são saturados nos triglicerídeos, eles são sólidos à temperatura ambiente, certo? E são esses os lipídios que são mais perigosos. Por quê? Porque quando consumidos em excesso, podem desenvolver doenças cardíacas. Por isso tem que haver um certo equilíbrio na ingestão dessas gorduras. Então, lembrando, quando a gordura é sólida, aqui está sólida, porque a gente pode tocar e percebe que é sólido, aquele estado físico, sólido, líquido e gasoso. Então aqui é sólido. Por que essa gordura é sólida? Porque na sua constituição existem ácidos graxos saturados. O que são ácidos graxos saturados? São aqueles que na cauda aqui do ácido graxo não tem ligação dupla. Então, onde é que pode ser encontrado essas gorduras saturadas? Esses triglicerídeos saturados na carne, na gema do ovo, no leite integral, em sorvete, manteiga e queijo, em alimentos industrializados também tem gorduras saturadas. Lembrando que o seu consumo em excesso pode ocasionar o desenvolvimento de doenças cardíacas. O outro grupo de triglicerídeos são os insaturados. Então, lembrando, eu citei para vocês a cauda dos ácidos graxos, a saturada quando não tem dupla ligação, e as insaturadas quando tem duplas ligações. E quando tem duplas ligações, essa cauda é conhecida como insaturada. Então, os ácidos graxos insaturados são líquidos na temperatura ambiente, certo? Então, os triglicerídeos que possuem o seu ácido graxo com a cauda insaturada, aquelas que possuem dupla ligação, eles vão ser líquidos à temperatura ambiente. Então, os triglicerídeos ou as gorduras insaturadas são principalmente os elementos, aqui está demonstrando algum óleo, aqui um azeite de oliva, são óleos vegetais que possuem ácidos graxos insaturados em sua constituição. Então, lembrando, as gorduras saturadas ou triglicerídeos saturados são aqueles que são sólidos à temperatura ambiente, e os triglicerídeos insaturados são aqueles que são líquidos à temperatura ambiente, certo? Se não compreendeu esse conceito, volta um pouquinho no vídeo e assiste novamente. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que estarei disponível para retirar a qualquer momento. Então, principalmente, as gorduras insaturadas, ou triglicerídeos insaturados, são aqueles óleos vegetais, como óleo de milho, como um azeite de oliva, como um óleo de soja, principalmente aqueles que são de origem vegetal, certo? Esses todos contêm ácidos graxos insaturados. Se ainda não sabe o que é um ácido graxo insaturado, vê novamente a videoaula, dá uma voltadazinha aí na videoaula para compreender esse conceito.
Então, as fontes de gorduras insaturadas, as gorduras também fazendo sinônimo com triglicerídeos, os triglicerídeos insaturados são aqueles presentes nos óleos vegetais, que são o óleo de girassol, o óleo de soja e milho, um azeite, uma margarina também contém gorduras insaturadas, abacate contém gorduras insaturadas, que essa aqui é uma gordura conhecida também como boa, uma gordura melhor do que a saturada. As castanhas também possuem gorduras insaturadas, certo? Então, aqui só para facilitar a compreensão de vocês, aqui estou demonstrando alguns alimentos com gordura saudável, desse lado esquerdo aqui, e alguns alimentos com gordura prejudicial, certo? Principalmente a mais prejudicial são sempre as saturadas. As insaturadas geralmente são mais saudáveis, certo? Então percebam, qualquer alimento desse aqui, que está representado nessa imagem, quando vocês fazem a ingestão, entram na boca, passa por um tubo que faz a conexão da boca com o estômago, que é conhecido como esôfago. Então, ao chegar no esôfago, aqui é boca, aí passa por um tubo chamado esôfago, então chega no estômago. Então, no estômago, esse alimento vai começar a ser digerido e vai passar para o intestino, que no intestino é quando esses lipídios, essas gorduras que estão presentes nesses alimentos, vão ser passados para a corrente sanguínea e, consequentemente, para a célula. Chegando na célula é que cada lipídio desse vai executar as funções que eu demonstrei lá no início para vocês. Só para vocês perceberem como todo esse processo acontece, como esses lipídios chegam no interior do nosso organismo, certo? E essas gorduras que são ingeridas da alimentação, elas ficam principalmente armazenadas em células chamadas de adipócitos. Então, as células que fazem o armazenamento de lipídios, em qualquer questão que eu possa colocar, quais são as células específicas de armazenamento dos lipídios? São conhecidas como adipócitos, certo? Então, a grande quantidade de triglicerídeos que são ingeridos na alimentação, eles vão ser armazenados em adipócitos, certo? Então, aqui, as funções dos triglicerídeos, lembrando, existem triglicerídeos, que também são chamados de triacilgliceróis, saturados ou insaturados, e aqui está as funções deles de modo geral: reserva energética, isolante térmico, certo? Isso aqui que eu citei para vocês aqui, conhecido como panículo adiposo, são uma camada de gordura que vai envolver alguns órgãos, o protegendo, facilitando o seu processo de proteção mecânica, certo? Desses órgãos. Eu também tenho a função de proteção contra choques mecânicos e também como veículo para a absorção de vitaminas. Então, essas funções aqui são específicas que acontecem pelos triglicerídeos, ou também conhecido como triacilgliceróis, certo? Então, o outro grupo dos lipídios são os fosfolipídios, e a sua função específica é participar da constituição da membrana plasmática, certo? Então, a membrana plasmática das células, elas possuem fosfolipídios em sua constituição. Então, a constituição da membrana plasmática acontece ou tem na sua presença lipídios. E quais são os lipídios presentes na membrana plasmática? São os fosfolipídios. Lembrando, os fosfolipídios são um grupo de lipídios e eles, se vocês lembrarem daquela classificação, possuem ácido graxo na sua constituição, certo? Então, nesse slide aqui eu quero que só saibam que os fosfolipídios fazem parte da membrana plasmática das células. Então, aqui está a sua função principal, que é a função estrutural. Então, toda a célula, nós possuímos cerca de trilhões de células no nosso organismo, elas possuem em sua membrana plasmática os fosfolipídios, certo? Aqui está só demonstrando várias células que o que faz a sua separação do meio de fora da célula para o meio intracelular é a membrana. A membrana é como se fosse uma parede, fazendo analogia, o que separa a sua casa de fora. É a parede que tem um muro, então o muro faz a conexão da parte externa para a interna. Então tudo que tem dentro da célula é a parte intracelular. E o que é que faz essa barreira entre a parte de fora e de dentro? A membrana plasmática. E qual é a sua constituição? Fosfolipídios, certo? Um tipo específico de lipídios. Então, os fosfolipídios possuem uma característica bem peculiar, que é conhecido como anfipatia, certo? E o que é anfipático? Sempre que vocês verem esse nome aqui, anfi significa dois, certo? Do grego, dois, e patos, esse patia vem de patos, que é paixão. Então, gosta de dois ambientes diferentes. Por quê? Porque os fosfolipídios possuem uma porção aqui, que é chamada de cabeça, lembra lá dos ácidos graxos, ó, possuem uma cabeça hidrofílica que gosta de água,
certo? Sempre está em conexão com a água. E uma cauda que é hidrofóbica, que não tem nenhuma afinidade com a água. Então, os fosfolipídios são moléculas conhecidas como anfipáticas ou anfifílicas, porque são moléculas que apresentam características hidrofílicas, de ter afinidade com a água, e outra porção, que é hidrofóbica, que é uma região que não tem nenhuma afinidade com a água, que é insolúvel em água. Isso é uma característica específica da membrana plasmática. Então, todo fosfolipídio são anfipáticos. Vai ter uma questão dessa no turno da tarde. Se tem uma característica dos fosfolipídios, certo? São anfipáticos, porque possuem uma região hidrofílica, que tem afinidade com a água, e uma cauda hidrofóbica, que não tem nenhuma afinidade com a água, certo? Aqui demonstrando, ó, só para vocês perceberem aqui no caso agora a estrutura química, olha os fosfolipídios, qual é a sua constituição. Eu disse para vocês que a classificação dos lipídios, os fosfolipídios têm ácido graxo em sua constituição. Então está aqui o ácido graxo dos fosfolipídios. Isso aqui é uma maneira bem aproximada de um fosfolipídio, certo? De um, existem milhares. Então aqui um ácido graxo na sua constituição. Então lembram do lado do triglicerídeos, ó, que eu citei no slide passado, o álcool glicerol tem 3 carbonos diferentes. Então quando se unem 3 ácidos graxos nas 3 porções de um álcool glicerol, forma um triglicerídeo, tri de 3. Então aqui no caso, nos fosfolipídios existe um álcool glicerol, também percebam, ó, carbono 1, 2 e 3. Nos fosfolipídios, 2 ácidos graxos, 2, ó, 1, 2, vão estar presentes, ligados a esses carbonos do álcool glicerol. Porém, no outro, os gliceróis possuem 3 carbonos, como eu mostrei na imagem anterior, como aqui está representado, ó. Isso aqui é um álcool glicerol, ó, possuem 3 carbonos. 2 são ocupados pelos ácidos graxos e um terceiro é ocupado por um fosfato, ou um fósforo. Por isso é o nome de fosfolipídios. Por que fosfolipídios? Porque em um carbono do glicerol existe a ligação com um fosfato, certo? Qual a diferença de um fosfolipídio para um triglicerídeos? Porque no triglicerídeos, os 3 carbonos do glicerol são ocupados por ácidos graxos. Aqui no fosfolipídios, apenas 2 ácidos graxos existem, e no outro carbono existe a presença de um fosfato, ou de um fósforo, que aí vem o nome dos fósforo, vem de fosfato, lipídios, certo? Tranquilo. Os outros lipídios que existem são conhecidos como ceras, certo? E a função da cera, principalmente a função da cera, é evitar a perca de água, certo? Evitar a perca de água tanto de folhas como de frutos. Então, em ambientes expostos à radiação solar, à luminosidade, essas ceras vão servir para evitar a perca de água. Vai ser simplesmente uma estrutura impermeável para evitar a perca de água por transpiração, como também vai ajudar a prevenir ataque de micro-organismos. Principalmente as funções das ceras, evitar a perca de água em folhas e frutos. Vai ter uma função impermeabilizante. Tranquilo? Copia aí a função das ceras. Outro tipo de cera, a cera lá que vocês conhecem do ouvido. Principalmente essa cera, que é também um lipídio, ela é produzida na superfície do ouvido das pessoas, certo? E tem a função de evitar, de proteger contra infecções por micro-organismos, de impedir que micro-organismos adentrem o interior do ouvido. Então a cera tem uma função benéfica, e até alguns especialistas falam que não é recomendado fazer a limpeza com cotonetes, porque simplesmente empurram essa camada de cera aqui para mais próximo da região interna do ouvido, simplesmente passar um panozinho úmido para limpar, certo? Então as ceras também do ouvido são lipídios que possuem a função de proteger contra infecções. Outro tipo de ceras são aquelas presentes nos favos de mel das abelhas. Então as abelhas possuem essas regiões aqui que são conhecidas como favos, certo? Que servem para depositar o melzinho em cada parte dessa. Então essa estrutura aqui também são conhecidas como ceras. Então as ceras servem como impermeabilizantes em folhas e frutos. Tem a função também de proteger contra infecções no nosso organismo humano. E também as abelhas utilizam a cera para produzir esses favos, que é onde ela vai armazenar o seu mel. Então tudo isso aqui são lipídios conhecidos como ceras, certo? Só para demonstrar de maneira bem rápida a estrutura química das ceras, as ceras também estão classificadas naquele grupo que possuem o ácido graxo em sua constituição,
Então, tá vendo aqui, ó, a constituição química das ceras, o ácido graxo ligado a um álcool que não é o glicerol, assim como eu representei nos triglicerídeos e nos fosfolipídios. Então, só de maneira bem simples, a estrutura química das ceras possui um ácido graxo e um álcool em sua constituição que é diferente do glicerol, certo? Simplesinho, estrutura química das ceras. Os esteroides é o último grupo que nós vamos estudar dos lipídios. Eles são, como na classificação que eu demonstrei para vocês, lipídios que não possuem ácidos graxos em sua estrutura, como os anteriores, as ceras, os fosfolipídios e triglicerídeos que possuem. Os esteroides é um grupo de lipídio que não possui ácido graxo na sua estrutura. Então eles possuem principalmente em sua estrutura química anéis carbônicos. O que são anéis carbônicos? São anéis com carbono em sua constituição que são ligados entre si. E os exemplos de esteroides são o colesterol, o famoso colesterol, e os hormônios sexuais, conhecidos principalmente como testosterona, que está presente em maior concentração no organismo masculino, e o estradiol e progesterona. Esse estradiol é conhecido também como estrógeno, que está presente no público feminino. Então vamos detalhar cada tipo de esteroide específico. Quem são os esteroides? Aqui, ó, colesterol e hormônios sexuais. Vamos ver as funções específicas de cada um, de maneira bem rápida para não prolongar nossa aula. Então, o colesterol, que é um tipo de esteroide, sempre as pessoas fazem associação do colesterol com coisas ruins. Realmente, quando o colesterol no organismo humano está em concentração alta, ele não é legal, mas o colesterol possui funções importantes em nosso organismo. Uma das funções importantes que o colesterol possui é participar da constituição das membranas celulares ou membrana plasmática dos animais, certo? Eu falei para vocês no slide anterior que a membrana plasmática ela é constituída por fosfolipídios, porém, entre esses fosfolipídios existem algumas moléculas de colesterol. E por que tem colesterol presente também na membrana plasmática, especificamente dos animais? Porque esse colesterol vai auxiliar dando uma rigidez a essa membrana. Sem o colesterol, essa membrana seria muito fluida, seria muito flexível. Então, o colesterol possui uma importante função nas membranas celulares dos animais, auxiliando na rigidez da membrana. Sem uma concentração adequada de colesterol, essas membranas seriam muito fluidas, seriam muito flexíveis, certo? Então, isso é uma das funções importantes que o colesterol possui nos organismos. Atuar na constituição da membrana celular, também conhecida como membrana plasmática dos animais, só existe nos animais, vão facilitar e auxiliar na rigidez. Sem a presença de colesterol, essas membranas seriam muito fluidas. Outra função que o colesterol possui de muito importante é atuar na matéria-prima e formação dos hormônios, aqueles hormônios que eu citei para vocês no slide anterior. Então, o colesterol é a matéria-prima. A partir dele, esses hormônios são formados. A testosterona, que tem uma função importante, muito importante no organismo humano, e o estrógeno. Eles são formados a partir do colesterol. Então, o colesterol é a matéria-prima desses hormônios, como também o colesterol é a matéria-prima da vitamina D. Então, informação muito importante aí, ó. O colesterol é a matéria-prima da vitamina D. Então, o pessoal fala, o sol ajuda o corpo a produzir vitamina D. Não, o sol auxilia no processo de conversão de uma molécula de colesterol em vitamina D. Então, o organismo humano tem colesterol. Esse colesterol, a partir do contato com o sol, a iluminação solar, esse colesterol vai ser convertido, pode ser transformado em vitamina D. Como também o colesterol é um precursor, é uma matéria-prima de uma substância conhecida como sal biliar ou sais biliares, que é uma substância que o nosso organismo produz que facilita o processo de absorção, de absorção das gorduras, certo? Então, os lipídios são absorvidos em nosso organismo em contato com uma substância conhecida como sal biliar. Então, a matéria-prima desses sais biliares são também o colesterol. Então, percebam o tanto de funções importantes que o colesterol possui. Matéria-prima na formação desses hormônios, testosterona e estrógeno, como também a matéria-prima para vitamina D e para os sais biliares, que são sais que facilitam a absorção de lipídios em nosso organismo, certo? Então, o nosso corpo por si próprio, no nosso fígado, já possui a função de produzir colesterol.
Porém, alguns alimentos também possuem em sua constituição uma alta concentração de colesterol. E o perigo está aí. O colesterol é muito importante para os organismos humanos e organismos vivos no geral, os animais. Porém, quando essa concentração de colesterol está em excesso, existe um problema, um risco para os organismos ali. Por isso a faixa de colesterol tem que estar em uma faixa adequada. Um colesterol muito alto pode trazer algumas doenças, como um infarto agudo do miocárdio. Então, lembre-se, o colesterol possui funções importantes, porém, a sua presença em excesso no organismo vai trazer alguns problemas, alguns riscos de saúde. Por isso existe a necessidade de estar controlando essa concentração de colesterol no organismo. Ah, professor, como é que eu sei a minha quantidade de colesterol no corpo? Exame de sangue. No exame de sangue, faz a detecção do colesterol que está presente nos organismos, certo? E para finalizar, o último slide, o último grupo dos esteroides são os hormônios sexuais e a sua função principal é a de diferenciação sexual entre o público masculino e o público feminino. Geralmente, aqui no caso tem um exemplo de duas aves diferentes, mas num homem a concentração de testosterona é muito mais alta, então a testosterona não vai funcionar dando as características secundárias masculinas, como uma voz mais grossa, os pelos na face, certo? E já os hormônios femininos, que está representando aqui principalmente o estradiol, que é conhecido também como estrógeno, vai dar as características femininas, que é o crescimento de mamas, o corpo mais afilado. Então esses são hormônios sexuais que são esteroides e vão atuar na diferenciação sexual masculina e feminina. Aqui nesse exemplo das aves, duas aves diferentes, essa espécie, as aves masculinas possuem a testosterona e vai dar essa plumagem característica dos machos, e as aves fêmeas possuem o outro hormônio, que é o estradiol, que vai dar uma plumagem diferente. Então vai acontecer o processo de diferenciação de maneira bem visual das aves masculinas das femininas. Através dos hormônios que elas produzem, as suas características são diferentes. Então, pessoal, encerramos aqui a nossa aula sobre lipídios. Acredito que no decorrer dessa aula vocês escutaram uma série de nomenclaturas novas, certo? Então, se ficou em dúvida ainda com algum conceito da aula que foi vista, volta a videoaula, assiste novamente. Lembre-se que tem a ferramenta de acelerar o vídeo. Vocês podem assistir o vídeo de maneira mais rápida. Essa é uma função que o YouTube permite, certo? Então, e também essa é a vantagem da videoaula, porque se não compreender um conceito, volta e assiste novamente. Se após assistir novamente ainda não compreendeu esse conceito, entre em contato comigo, certo? Para que eu possa facilitar esse processo de compreensão de vocês. Então, atenção, se chegou até aqui e assistiu a videoaula e ainda ficou com dúvidas, assista novamente. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Então foi um prazer estar com vocês nessa videoaula de hoje e espero que vocês se saiam bem no exercício no turno da tarde. Lembrem-se, não façam de todo jeito, façam com cuidado, porque a nota que vocês tiram nesse exercício vai contar para a média de vocês. Então, pessoal, até a próxima semana. Tchau!